Azex falou que fez administração e trabalha numa área que não tem muito relação com essa questão do RPG, né? Mas a gente sempre pensa e traz para pensar assim, essa questão de interdisciplinaridade, tá ligado? Quando o Pedroca veio aqui, ele trazia teatro, que é muito relacionado a RPG. O Roxo fez jogos. Game design. Game design, exatamente. E com certeza a sua faculdade deve ter ajudado você em algum momento do seu jogo de RPG. Você parece que é um cara que tem muita controle, tá? Eu tô queimando pauta aqui, mas... Nossa, Luiz Fernando, você sempre dá pauta! Olha! Ô, Zé, você tem um momento único aqui. Você gerencia e administra muito... Você deve gerenciar e administrar muito bem uma partida com uma galera, tá ligado? A sua formação deve te ajudar nesse sentido. E se ajuda... Eu vejo assim, tudo que você faz na sua vida é bagagem, tá? Então, se você estudou biologia, isso vai te ajudar no teu jogo de RPG. Se você estudou como pescar lambari, isso vai te ajudar no RPG de alguma coisa. Eu acho que tudo é bagagem que você carrega para o jogo e te ajuda de alguma forma. Então, a minha formação em administração me ajuda, por exemplo, a poder enxergar as coisas de uma forma mais sistêmica. Então, né, eu vou queimar a pauta que vocês falaram que a gente vai falar do rolo dado. Rolo dado, por exemplo. Eu queria, né? O Rolo Dado nasceu em 2004 numa campanha presencial que eu estava jogando com o pessoal lá em Jaraguá, o pessoal que trabalhava comigo. E eu criei o plot do Rolo Dado lá atrás. Eu mestrei algo que seria mais ou menos até o episódio 4 do Rolo Dado para eles. O grupo acabou não dando sequência, casou, teve filho, não sei o que. A gente jogou acho que umas 4 sessões, 5 talvez. Mas eu sempre tive como premissa nessa campanha, que acabou virando Rolo Dado, de fazer um trabalho mais complexo do que eu fazia. Porque eu estava muito tempo sem mestrar, naquela época. Eu só tinha mestrado, 10 anos antes. Eu fiquei, 10 anos sem mestrar. Eu estava jogando num outro grupo, mas eu estava há uns 10 anos sem mestrar. E, cara, 10 anos depois, evoluí, ganhei experiência. Falei, cara, eu quero fazer uma campanha complexa. O que é a complexidade do Rolo Dado? A premissa é você ter 2 grupos inimigos, 2 grupos malignos que estão se combatendo entre si. Porque eu sempre achei, né, como é Forgotten Realms, tem um monte de organização maligna. Eu falei, cara, eu não quero dar foco numa, eu quero ter 2 organizações brigando entre si e vou jogar os jogadores no meio. E eles vão entrar pela janela lateral, porque eles não vão saber o que é. Então eles são contratados por um mercador que é aliado do Zentarim, e ele fala, cara, a minha sobrinha foi sequestrada e tá naquela torre lá. Vai lá ver ela. Tudo mentira. Não tinha sobrinha. O que aconteceu? O mago da torre era um aliado do Zentarim desse mercador, e esse mago parou de dar notícia. Cara, a torre do cara de repente ficou fechada, inacessível, ninguém sabe o que aconteceu, tem coisa valiosa lá dentro, cara, a gente precisa investigar. Vamos tratar uns aventureiros aqui? Manda esses aventureiros nível 1, enquanto o cauzinho, enquanto a mentirinha pra eles e vai. Então, começa de uma maneira simples, mas de bobeira eles entram no meio de uma guerra mega complexa que envolve plots de décadas anteriores que o culto está trabalhando, os Zentarim que estão trazendo um deus de volta, os dois estão se chocando e joga o jogador no meio. Então, foda, porra! A administração para mim ajuda nisso, né? Porque até como eu trabalhei 15 anos aí em grandes empresas e já tenho uma empresa há 7 anos. Então, as coisas nunca são tão simples quanto a gente acha que é. Sabe? O buraco é sempre mais embaixo. Então, nunca tem um problema e você resolve um negócio e resolveu o problema. Não. Tem um problema grande que é formado de 15 problemas pequenos. Esses problemas pequenos têm problema de processo, de gente financeiro, tem não sei o que, tem não sei o que, não sei o que lá. Você não resolve um problema grande só fazendo um negocinho. A minha formação e a minha experiência ajuda nisso, a poder entender ou criar um plot que é maior do que simplesmente vai lá, mata o monstro, pega o gold e volta. Então, nisso a minha formação ajudou a criar plot e, obviamente, a gerenciar também, porque aí eu tenho a minha forma de organizar as coisas, a minha forma de registrar, a minha forma que eu não sabia no início, mas hoje eu sou muito beneficiado por ter os meus jogos gravados. Porque, cara, eu não lembro das coisas que aconteceram há 2 anos atrás. A campanha tá indo pra 7 anos, cara. Tem vezes que eu paro e assisto o episódio 8.
cara, o que que era, como é que era o nome do cara, que eu quero trazer aquele NPC que eu não lembro mais o nome, não anotei, ou eu não lembro se esse cara entrou armadurado ou não armadurado. Às vezes, quando eu preciso desses detalhes, eu tenho uma ideia de onde tá, eu vou lá e eu capturo. Mas eu tenho uma certa organização do que está acontecendo na campanha, né? O meu, aí é um pouco meu também da consultoria, né? Eu sempre fui, mas eu acabei desenvolvendo com um pouco mais de técnica, pensamento visual, né? Design thinking. Então, todos os meus episódios do Rolo Dado, eles começam no meu quadro branco. Todos. Eu tenho foto de todos eles. Eu acho que uns 40 episódios eu vou ter foto de todos os meus quadros brancos com o planejamento da sessão. Inclusive com árvore de decisão. Cara, pode ter isso, depois tem isso. Se isso aqui vier para cá, esse evento acontece aqui, vai ser desse jeito. Então, eu fiz uma palestra para o pessoal da Unifeb de Brusque, um abraço para o professor Fernando que me convidou, e a gente falando sobre RPG, uma turma de game design, né, de design de jogos eletrônicos, e eu fui falar sobre RPG, eu mostrei para eles um desses quadros brancos, eu avisei, ó, professor Fernando, tem spoiler aqui, porque era de um jogo que a gente ainda não tinha jogado, e o spoiler que eu dei lá nesse dia, os jogadores ainda não descobriram no Rolo Dado. Sério? Isso foi episódio 80, eu acho. Os jogadores ainda não descobriram. Eles têm elementos para ter descoberto isso, mas eles não descobriram. Deixa quieto. E aí eu mostrei para eles, né? Por exemplo, no arco que a gente está agora no Rolo Dado, né? Eles acabaram entrando em 2 montanhas. Uma no início e uma agora no último episódio. Nos 2 últimos episódios, eles estavam numa montanha. Eu faço o desenho da montanha. A lateral, isso aqui, tem essa entrada, tem isso aqui, tem trap aqui, tem trap aqui, tem trap aqui. Então, isso eu uso na consultoria, esse pensamento visual, para fazer desenho de processos, para poder reordenar atividades dentro de processos, mas eu uso também no planejamento das sessões. Cara, e olha mano, só que temos players seus aqui, É, então cuidado ó, com os o spoilers. Roxo quase sacou aqui, ó. Eu só falei que teve um spoiler numa Exato. palestra que eu fiz fechada lá pra galera da Unifeb, foi por volta do episódio 80, mas eu não falei o que é. Roxo, tem palestra, tem vídeo. Procura aí. Alguém gravou com o celular com certeza, Roxo. Não, foi. Eu acho que não ficou gravado. Mas eu mostrei o meu quadro branco lá na palestra. Mas, tipo, aí também tem aquele negócio, tem que ter o olho treinado, porque o quadro branco tá todo preenchido. Aí tinha Difícil de identificar, né, o que é. Tinha uma pergunta, porque não era nem uma afirmação. E, né, eu vou tendo os meus brainstorming, e de vez em quando eu me faço pergunta, será que isso é assim? Será que isso é assim? Meto interrogação, porque depois quando eu tô fazendo o apanhado final para botar no Roll20, aí eu decido, isso aqui é, isso aqui não é, isso aqui eu não sei, deixa eu apagar isso aqui. E eu tinha deixado uma das frases lá, eu não vou falar nada porque eu não quero dar spoiler. Tinha uma pergunta assim, será que isso aqui não é aquilo lá? Né, tipo, era um plot twist, tipo, será que esse troço aqui que eles acham que é isso, pode ser isso aqui lá? Aí eu boto e eu fico pensando, cara, mas pode ser? Porque se eu fizer isso, será que não é mão peluda? Será que eu não estou forçando a barra? Aí eu tenho que ficar raciocinando. Eu já dei elementos que contrariam essa linha de raciocínio, sim ou não. Então eu boto as perguntas para eu mesmo responder. E tinha uma pergunta que sim, eu acabei usando isso como um plot twist, mas eles não capturaram. Opa, mais uma. Roxo, vai marcando aí, Roxo. Roxo, vai marcando que você chega. Esse quebra-cabeça tá montando. O Roxo falou, não, eu botei aqui, não tô ouvindo. É spell ou secão? Não é spell, não é spell. Envolve... Não posso falar. Se eu falar, a galera já vai saber o que é, mas não envolve spell, pelo menos já isso. Chama todos os players, Roxo, já chama todos os players que a gente não, vai já clipa. Peraí, vamos tentar tirar dele aqui, Roxo. Já faz um clipe e manda pra geral já. Vambora. A cara dele. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Esse tipo de organização me parece bem complexo assim, e sistemática para você conseguir chegar nas suas quests, nos seus pontos aí do evento, ó, do jogo. Cara, você faz isso numa lousa e depois onde você armazena isso? Tira foto, tudo bem, mas você passa isso para um caderno, você joga isso em alguma nuvem? Onde você armazena todas essas possibilidades? Você tem, de repente, algum aplicativo que te ajuda a gerenciar isso de alguma maneira? Não, é manual mesmo. É na mão. E Roll20. Eu bato foto. Eu não fiz isso para todos os episódios, alguns não precisam,
mas eu bato foto, a foto eu upo pro Roll20. Então, no Roll20, para cada episódio, eu tenho um handoutzinho com a sequência, né? Por exemplo, a cena inicial e quando tem cena final, eu não tiro isso da minha cabeça, eu tenho um registro, né? Eu tenho uma maneira de anotar isso, então eu escrevo um texto bem por alto, eu escrevo as linhas de diálogo quando tem diálogo, eu vou pintando, eu vou dando um highlight nos pontos principais do texto, porque quando eu tô na live, eu tô olhando para a câmera, mas eu tenho no meu cantinho aqui o handoutzinho aberto, então eu vou olhando e olhando para a câmera para não ficar só lendo. E eu faço um highlight nas palavras principais para eu poder saber aonde que eu tô no texto, não me perder, né? Palavra-chave, expressão-chave. E nesse handout eu upo, não fiz isso para todos. Na verdade, eu não tenho isso muito organizado, né? É que eu tenho uma integração do meu celular com o Dropbox. Então, todas as fotos que eu bato com o meu celular, ele já upa numa pasta do Dropbox. Então, eu sei que tá guardado na nuvem, eu não preciso me preocupar, mas eu precisaria sim pegar essas fotos e juntar. Eu quero um dia, no final do Rolo Dado, eu quero publicar isso. Eu quero publicar essas fotos de todos os episódios. Vai ver que tem um monte de coisa que eu abandonei ao longo do caminho. Nesse 1 ano que eu fiquei sem fazer stream, eu mudei algumas coisas, algumas premissas. Eu olho algumas fotos do passado e falei, caraca, isso aqui era maneiro, mas eu esqueci e eu não usei. Então, tem algumas linhas de raciocínio que eu acabei abandonando e outras coisas que eu acabei criando. Mas basicamente, eu uso o Roll20, eu faço isso. Eu uso o meu quadro branco, né? Eu trago ele para cá. O meu quadro branco não está pendurado em lugar nenhum, então eu tenho um sofazinho que eu boto aqui atrás de mim, apoio ele nessa parede aqui atrás de mim, né? Porque fica perto do computador, eu anoto, sento aqui, abro o Roll20 e fico nessa. Ou de vez em quando eu carrego para o meu quarto, eu tenho uma bancada lá, eu boto o quadro ali em cima, boto o notebook do lado e trabalho em pé, fico escrevendo já no notebook do lado, mas eu não tenho nada de especial, não. É Roll20 e celular. Ah, legal. Ô, Azex, isso aí parece muito pra mim o mestre do mal maquinando, tá ligado? O cara senta, anota as coisas, engrenagem por engrenagem. Cara, fala. O que eu tô lembrando Isso, o cara que pega aquele quadro de cortiça de delegacia e vai espetando, assim, ó, com os pins e amarrando com barbante, assim, de um pro outro. E aí vai juntando, coloca uma foto de um personagem morto e parece esse cara, tá ligado? Da Justiça, parece... E dando risadas maquiavélicas no... Mano... eu tenho um aqui, ó, não sei se eu vou conseguir mostrar na live, é a ficha do Garnuk, do último episódio do Rolo Dado, tá no quadro branco, não sei se eu vou... Dá pra ver, não dá pra ler, mas dá pra entender. Eu não vou mostrar muito. Mas esse aqui não foi o completo, porque eu acabei fazendo uma completa do que ele tinha de action, bonus action, reaction, legendary action, lair action. Então, mexi, né? Não vamos entrar nessa seara, não fico chateado. Inclusive, na ficha do Garnuk, no Roll20, eu escrevi isso no meu quadro, eu fiquei dando risada sozinho, porque parte da diversão do mestre é diversão sozinho, entendeu? Você não pode mostrar pra ninguém, e eu não posso mostrar, não posso publicar isso. Mas eu botei na ficha do Roll20, né? Hit point. Ele tinha 350. Eu queria botar uns 500, mas eu achei que ia demorar muito. Aí eu falei, não, botar 350. Da onde 350? 350. E aí, entre parênteses, eu botei flutuante. Eu escrevi isso no quadro e botei isso no Roll20. A ficha dele no Roll20 está escrito flutuante entre parênteses do lado do hit point.